Policial obriga a idosa negra a beijar seu pé, mas o que o filho faz em vingança vai deixar todos sem palavras. Em um ato de abuso de poder, um policial humilhou uma idosa negra na rua, obrigando-a a beijar seu pé diante de uma multidão. A vergonha e o sofrimento da senhora foram indescritíveis, mas o que ninguém sabia era que por trás dessa cena humilhante, havia um filho determinado a fazer justiça. Quando ele soube do que havia acontecido com sua mãe, sua vingança foi tão impactante e imprevisível que ninguém poderia acreditar no que estava prestes a acontecer. O que ele fez deixou todos sem palavras e mostrou que a dignidade nunca deve ser subestimada. Quer saber o que aconteceu a seguir? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e impactantes como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque essa história vai arrepiar você. Vamos começar! Dona Celina, uma mulher de 68 anos, negra e de baixa estatura, caminhava pelas ruas de uma movimentada cidade do Brasil. Ela sempre adorou a rotina, que para muitos poderia ser monótona, mas para ela significava uma paz silenciosa. Carregando sua sacola de mercado, ela não imaginava que aquele seria o dia que mudaria sua vida. O céu estava encoberto por nuvens escuras e a atmosfera parecia carregada, como se o destino estivesse prestes a fazer um movimento inesperado. O som dos carros passando apressados ecoava pela avenida, mas, de repente, o barulho da buzina de um carro policial interrompeu seus pensamentos. O veículo parou abruptamente bem na sua frente. Sem tempo de reação, um policial desceu com a face dura e a postura de autoridade. Ele se aproximou dela com uma rapidez que a fez engolir em seco. Não deu espaço para explicações. Ele disse com um tom ríspido: "Você está sendo detida. Está sob prisão por roubo." A mulher congelou sem entender, seus olhos começando a brilhar com um misto de confusão e pavor. Ela tentou protestar, mas a voz falhou. O policial a empurrou sem piedade, fazendo-a cair no chão com suas sacolas espalhadas ao redor. O peso do preconceito era tão grande que ela sentiu a dor fisicamente. Passaram-se segundos, talvez minutos. Ela não sabia mais. As pessoas ao redor olhavam, mas ninguém se aproximava. A solidão foi sua única companhia naquele momento. Não havia ajuda nem compreensão, apenas a sensação de ser invisível para todos. Ela tentava se levantar, mas algo parecia impedi-la de se mover. O tempo parecia desacelerar, como se a própria cidade estivesse em silêncio diante da cena. Dona Celina, ainda no chão, olhava o policial com olhos marejados, mas uma força interior começava a crescer dentro dela. Ela não sabia de onde vinha, mas sabia que precisava resistir. A dor em seu corpo parecia não importando mais diante da humilhação que ela estava vivenciando. Seu coração batia com mais intensidade. Por dentro, ela sentia o peso das gerações que vieram antes dela e o que ela representava para sua família. Ela não poderia se deixar vencer. O policial, ainda impassível, se aproximou mais para algemá-la, mas nesse momento, algo estranho aconteceu. Uma voz familiar cortou o ar, soando firme e decidida. "Pare imediatamente." O policial olhou para trás, surpreso. Dona Celina, com dificuldade, ergueu o olhar e viu um homem se aproximando, seu corpo alto e imponente. Ele usava um terno bem cortado e tinha um ar de poder, mas foi o rosto dele que a fez parar. Ela o reconheceu imediatamente. Era seu filho, Marcos, agora um advogado renomado. A visão dele a fez respirar fundo, aliviada, mas ao mesmo tempo, a vergonha e a dor continuavam a martelar em sua mente. Marcos, com os olhos fixos no policial, andou rapidamente até a cena. Ele não parecia intimidado pela presença do homem à sua frente, apenas determinado. Com um movimento rápido, ele afastou o policial de sua mãe, sem hesitar. "Como ousa tocar em minha mãe desse jeito?" Marcos gritou, sua voz tão forte que fez os transeuntes ao redor pararem de conversar, como se o tempo tivesse parado. O policial, claramente desconcertado, deu um passo atrás, sem saber como reagir. Ela foi presa por suspeita de roubo, tentou justificar o policial, tentando ainda manter uma postura firme, mas sua voz tremia. E ele já não parecia mais tão seguro. Marcos o olhou com desprezo, sua expressão congelada em uma mistura de raiva e desprezo. Ele respirou fundo, mantendo o olhar fixo no policial. "Você sabe o que significa isso? Você está tratando minha mãe com a humilhação que ela nunca mereceu. Não importa qual seja a acusação. Ela não merece ser tratada como um animal", disse Marcos, sua voz controlada, mas carregada de uma fúria silenciosa. O policial tentou argumentar, mas suas palavras foram abafadas pela presença avassaladora de Marcos, que retirou o celular do bolso do paletó e fez uma ligação rápida. "Sim, mãe, estou indo já."
Fique tranquila, disse Marcos, antes de colocar o celular de volta no bolso. O policial parecia ainda mais nervoso, como se ele tivesse percebido que estava lidando com alguém muito mais poderoso do que imaginava. Dona Celina, ainda no chão, sentiu um alívio estranho, mas a vergonha ainda a envolvia como uma capa de gelo. Ela sentiu seu corpo relaxar pela primeira vez, mas seu rosto ainda estava marcado pelas lágrimas. Marcos se agachou ao seu lado, acariciando sua cabeça com ternura. Mãe, isso vai acabar. Eu não vou deixar que te tratem assim. Marcos se virou para o policial, que já estava claramente intimidado. Você cometeu um erro terrível, disse ele, seu tom agora mais baixo, mas ainda carregado de uma autoridade que parecia fazer o ar ao redor deles pesar. Eu sou advogado, e você acabou de cometer abuso de autoridade. Não vá se atrever a mexer mais uma vez com minha mãe. O policial, agora nervoso, olhou ao redor e percebeu que o público que se formara estava observando atentamente. Sentiu a pressão aumentando e, sem outra opção, começou a se afastar. Ele olhou para Marcos, de forma quase implorante, mas sem palavras, e então foi embora, deixando para trás a mulher que ele tentou humilhar. Marcos ajudou sua mãe a se levantar, sentindo um misto de raiva e alívio por ter conseguido afastar o policial, mas a luta estava longe de terminar. Ele sabia que esse era apenas o começo. Mas uma coisa era certa, ninguém jamais poderia humilhar sua mãe novamente. Dona Celina, agora de pé, olhou para seu filho, com um sorriso fraco, mas cheio de gratidão. Obrigado, meu filho, ela sussurrou, a voz embargada. Não precisa agradecer, mãe, disse Marcos, com um sorriso cheio de determinação. Eu faria qualquer coisa por você. Os dias seguintes foram como um turbilhão para Marcos e Dona Celina. Depois da cena no centro da cidade, algo dentro deles tinha mudado. As cicatrizes não eram apenas físicas, a dor emocional mais profunda parecia ganhar forças, moldando a vida dos dois de uma maneira que nem imaginavam. Marcos, apesar de sua postura firme diante da situação, estava abalado. Ele sabia que sua mãe tinha sido vítima de um sistema cruel, mas as revelações que ele descobriria a seguir fariam com que tudo que ele conhecia sobre sua família fosse virado de cabeça para baixo. Uma ligação inesperada, um número desconhecido, o fez parar por um momento apreensivo. Marcos, aqui é a delegacia. Temos novidades sobre o caso da sua mãe. A voz no telefone soou fria e impessoal, e isso fez Marcos tremer, mas ele não demonstrou. Que novidades? Marcos forçou a calma, tentando se manter firme, mas seu estômago estava apertado. Ele sabia que o que quer que fosse, não seria algo bom. Você precisa vir até aqui. Encontramos algo que não esperávamos. Algo que vai mudar tudo. A frase ficou ecoando em sua mente como um presságio. Sem hesitar, ele foi até a delegacia, onde a atmosfera era tensa. Dona Celina, ainda abalada pela humilhação que sofreu, não podia acompanhar. Marcos sabia que naquele momento, ela não estava pronta para ouvir a verdade. Mas ele precisava. Ele queria entender o que estava acontecendo e por que sua mãe estava sendo tratada daquela maneira. Ao chegar, o delegado recebeu com um olhar enigmático. Nós encontramos um arquivo antigo. E nele, um nome. O nome do seu pai. Marcos franziu a testa surpreso. Meu pai? Eu não conheço meu pai. Ele nunca fez parte da minha vida. Minha mãe sempre disse que ele abandonou ela quando eu era apenas um bebê. O delegado, com uma expressão grave, entregou a Marcos uma pasta. Ele a abriu com nervosismo. O que estava por vir parecia impossível de acreditar. Dentro estavam documentos antigos, cheios de nomes e datas. Mas um nome em particular se destacou: Antônio Martins. Marcos olhou para o delegado, confuso. Esse é o nome do meu pai? Perguntou, ainda sem compreender. Sim, respondeu o delegado, mas há algo mais. Antônio Martins não era apenas um homem comum. Ele era muito mais do que isso. A voz do delegado vacilou por um momento antes de continuar. Ele era parte de uma rede de influência muito poderosa, envolvida em negócios que sua mãe nunca quis que você soubesse. Marcos sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significa? O que meu pai fez? Sua mente estava cheia de perguntas, mas não sabia por onde começar. O delegado fez uma pausa, olhando para Marcos com uma expressão carregada de preocupação. Seu pai era um homem influente, mas por motivos desconhecidos, ele foi forçado a se afastar da sua mãe e você. Agora estamos começando a entender o quanto sua família está entrelaçada em questões maiores do que qualquer um poderia imaginar. Marcos, incapaz de processar tudo de uma vez, estava chocado. Ele sabia que havia mais na história, mais do que Dona Celina jamais quisera lhe contar. Mas a dor de saber que seu pai, alguém que ele nunca conheceu, estava envolvido com algo tão perigoso, mexia profundamente com ele. Então minha mãe estava certa em esconder tudo de mim.
Ela estava tentando me proteger, não é? Marcos murmurou para si mesmo, agora com o coração pesado, sentindo o peso da verdade se acumulando sobre ele. O delegado acenou com a cabeça, mas seus olhos estavam tristes. Sim, ela fez o que achava ser o melhor. Agora, a questão é, como você vai lidar com isso? Marcos sabia que a resposta não era simples. Sua vida até aquele momento tinha sido construída sobre uma ilusão. E agora, ele se via diante de uma verdade que mudaria tudo o que ele conhecia. Mas uma coisa estava clara, ele precisava saber mais. Ele precisava entender os mistérios que haviam sido escondidos por tantos anos. Eu preciso encontrar mais respostas, disse Marcos com um tom determinado, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mas ao sair da delegacia, uma sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre se instalou nele. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas a busca por respostas agora era uma questão pessoal. Marcos estava em uma encruzilhada. As novas informações sobre seu pai e sua conexão com o misterioso mundo em que estava envolvido estavam pesando mais do que ele imaginava. Enquanto tentava processar tudo o que soubera, uma necessidade crescente de confrontar Dona Celina sobre o passado tomava conta de seu coração. Naquela noite, enquanto a casa estava silenciosa, Marcos ficou sentado na sala, olhando as fotos antigas espalhadas sobre a mesa. Cada retrato parecia agora um reflexo de uma vida que ele mal conhecia. O sorriso de sua mãe em algumas delas era caloroso, mas agora ele via um olhar de cautela em seus olhos. Algo estava escondido ali. Ela sempre soube, e eu nunca perguntei. Marcos murmurou para si mesmo, mais uma vez se sentindo traído pela própria história. Quando Dona Celina chegou em casa naquela noite, Marcos a encarou, a tensão era palpável. Ele sabia que a conversa não seria fácil, mas algo dentro dele não poderia mais esperar. Ele precisava de respostas, e o passado não poderia mais ser ignorado. Mãe, precisamos conversar, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Dona Celina olhou para ele com um suspiro cansado. Ela sabia que o momento tinha chegado. A verdade que ela sempre tentou proteger Marcos estava prestes a ser revelada, e ela temia que isso pudesse mudar tudo entre eles. Eu sei que você descobriu sobre seu pai. Ela falou, a voz carregada de uma tristeza profunda, mas também de uma resignação. Eu devia ter falado antes, mas não sabia como. Ela sentou-se à mesa, o olhar perdido. Marcos sentou-se ao lado dela, sentindo uma mistura de raiva e confusão. Por que não me contou, mãe? Por que você escondeu isso de mim a vida toda? Ela baixou a cabeça, as mãos trêmulas. Eu tentei te proteger, Marcos. Seu pai, ele era parte de algo muito maior, algo que não podia ser revelado. Ele foi forçado a desaparecer da nossa vida porque o que ele fazia colocou todos nós em risco. E eu sabia que se você soubesse, você também se tornaria um alvo. Marcos sentiu um nó na garganta. As palavras de sua mãe estavam começando a fazer sentido, mas o peso da verdade era difícil de suportar. Você está dizendo que ele estava envolvido em algo ilegal? Algo perigoso? Ela olhou nos olhos dele, finalmente quebrando o silêncio. Sim, ele não era um homem comum, Marcos. E o pior é que isso nunca foi apenas sobre ele. O que ele fez afetou muitas pessoas. E você? Você tem um papel nisso também. Essas últimas palavras ficaram ecoando na cabeça de Marcos como um trovão. O que ela estava dizendo? Ele tinha um papel? Como assim? Como assim, mãe? O que eu tenho a ver com isso? Dona Celina hesitou por um momento, olhando para o filho, antes de finalmente revelar o que mais temia. O que seu pai fez, não foi só por ele. Ele fez alianças com pessoas poderosas. E uma dessas pessoas está de olho em você agora, Marcos. Eles sabem que você existe, e eles sabem que você está começando a se aproximar da verdade. O medo se instalou no peito de Marcos. Ele nunca imaginou que a vida que levava até então pudesse ser ameaçada por algo tão distante. Ele sentia que estava sendo puxado para um jogo que não entendia completamente, mas sabia que agora não havia como voltar atrás. Quem são essas pessoas, mãe? Ele perguntou, com um fio de desespero na voz. O que eles querem de mim? Dona Celina olhou para o filho com uma expressão de dor. Eles querem poder, Marcos. E eles estão dispostos a tudo para garantir que o segredo de seu pai não seja revelado. Se você continuar com essa busca, vai colocar sua vida em risco. E mais, eles vão fazer de tudo para destruir a nossa família. E eu não quero que você pague pelo que ele fez. A sala ficou em silêncio. Marcos sentiu uma mistura de medo e raiva crescendo dentro dele. Ele sabia que estava sendo jogado em algo muito maior do que imaginava, mas uma parte dele sabia que não importa o preço, ele precisava descobrir a verdade. Mas o que ele não sabia era que, nesse momento, ele já estava sendo observado.
Pessoas do passado de seu pai, agora cientes de sua busca por respostas, começavam a se mover nas sombras. O destino de Marcos estava prestes a ser traçado por mãos invisíveis. Marcos se levantou, seus olhos agora mais decididos. Eu não posso parar, mãe. Eu preciso saber a verdade. Não posso mais viver na mentira. Dona Celina olhou para ele, o coração apertado. Então, se você continuar, Marcos, não haverá volta. Eles vão vir atrás de você. Eles vão te caçar. Marcos olhou para sua mãe, com o peso da decisão em seu coração. Eu sei, mas eu não posso mais fugir disso. A tensão na sala era palpável, e o futuro de Marcos agora parecia incerto. O que ele estava prestes a enfrentar era uma guerra silenciosa, onde a verdade era a única arma que ele poderia usar. Mas para encontrar a verdade, ele teria que pagar um preço alto. O dia seguinte trouxe um peso diferente para Marcos. Ele sentia que sua vida tinha mudado de forma irreversível. Não era apenas a verdade sobre seu pai que o incomodava agora, mas também a sensação de que ele estava sendo observado. Ele mal conseguia distinguir onde terminava sua realidade e onde começavam as sombras que agora se aproximavam cada vez mais. Naquela manhã, ele acordou com uma sensação inquietante. O telefone estava em silêncio, mas ele não podia ignorar o fato de que algo estava prestes a acontecer. Ele já havia sido avisado por sua mãe sobre os riscos, mas a verdade tinha um poder irresistível. Ele sabia que ao buscar respostas, se afastaria de tudo que conhecia, mas algo dentro dele dizia que não podia parar agora. Marcos se preparou para sair, tentando manter a normalidade de seu dia, mas algo estava errado. Uma sensação de frio o envolvia, como se uma presença estivesse à espreita, esperando o momento certo para atacar. Ele olhou para a rua pela janela de seu apartamento e notou um carro parado a algumas quadras, com os vidros escuros, o que parecia estranho. Não era um carro comum para o bairro onde morava. Ele sentiu o impulso de ignorar a sensação e seguir com seus planos, mas a inquietação era muito forte. Algo estava prestes a acontecer, ele podia sentir isso no ar. Marcos sabia que precisava sair, mas agora a dúvida o consumia. Seria melhor dar um passo atrás? Ou continuar em busca da verdade, arriscando sua própria vida? Decidido a não ceder ao medo, ele pegou suas coisas e saiu, tentando disfarçar a apreensão que o tomava. Ele não tinha ideia do que encontraria, mas sabia que cada decisão o aproximava mais do que estava procurando. Ele olhou para o carro mais uma vez enquanto saía de seu prédio, e quando fez, teve a certeza de que ele o estava observando. Durante o trajeto até o local onde se encontraria com o informante, Marcos começou a perceber algo ainda mais perturbador. Várias pessoas ao redor pareciam estar agindo de maneira estranha, como se estivessem cientes de sua presença, mas não o olhavam diretamente. Ele sentia o peso de seus olhares, mas quando ele tentava se virar, as pessoas desviarem rapidamente. Chegando ao ponto de encontro, uma pequena cafeteria escondida no canto de uma rua movimentada, ele viu seu informante. Era um homem baixo, com uma aparência comum, mas o olhar dele transmitia uma sabedoria adquirida através de experiências difíceis. Ele parecia saber mais sobre o que estava acontecendo com Marcos do que ele mesmo. Você chegou, o homem disse em tom baixo. Eu sabia que não conseguiria impedir você de buscar as respostas. Mas saiba, garoto, o que você está procurando é perigoso demais. Marcos se sentou, sentindo a tensão tomar conta de seu corpo. Eu não estou mais com medo. Eu preciso saber. O que aconteceu com meu pai? E quem são essas pessoas que estão atrás de mim? O homem suspirou, olhando para os lados antes de começar a falar, como se temesse ser ouvido. O que seu pai fez? Ele se envolveu em algo muito maior do que você imagina. Pessoas poderosas que vivem nas sombras. Eles não são apenas criminosos, Marcos. Eles são parte de algo que já dura décadas. Eles controlam tudo. E se você continuar atrás deles, eles farão tudo o que for necessário para parar você. Marcos estava cada vez mais ansioso, mas a necessidade de saber a verdade o empurrava para frente. Como posso parar tudo isso? Como posso conseguir a informação sem colocar minha vida em risco? O homem olhou para ele com uma expressão de pesar. Você não pode. Você nunca vai conseguir sair disso. Eles sabem que você está atrás da verdade, e agora você se tornou um alvo. E tudo que você descobrir, eles vão fazer questão de apagar. Não importa onde você vá, eles sempre estarão um passo à frente. Aquelas palavras caíram como uma bomba no coração de Marcos. O homem estava certo. A luta não seria fácil, e ele já não sabia em quem confiar. Mas uma coisa era clara, ele não poderia mais voltar atrás. A verdade estava diante dele, mas custaria mais do que ele imaginava. Antes que Marcos pudesse responder, o informante se levantou abruptamente e olhou pela janela.
Eles estão aqui, disse ele, sua voz baixa e tensa. Você precisa sair agora. Não há mais tempo. Corra! O medo gelado tomou conta de Marcos, mas antes que ele pudesse entender completamente o que estava acontecendo, o homem já tinha desaparecido nas sombras. Ele não teve tempo de fazer perguntas. Tudo que restou foi uma única escolha: correr. Ele se levantou rapidamente, seu coração disparado. O barulho de passos apressados se aproximando fez seu corpo se mover mais rápido, e ele sentiu o perigo chegando mais perto a cada segundo. Ele não sabia onde estava indo, mas sua única opção era correr e se esconder até descobrir um novo caminho. Marcos correu pelas ruas movimentadas, seu corpo tremendo e a mente a 1000 por hora. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo ou quem o estava perseguindo, mas o medo tomou conta dele de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. O som de passos apressados ecoava atrás dele, e cada esquina parecia esconder um novo perigo. Ele sabia que não podia mais confiar em ninguém. As palavras do informante ainda reverberavam em sua mente. Eles sabem que você está atrás da verdade. Você se tornou um alvo. E agora ele sentia que não havia mais saída. A verdade, que antes parecia ser algo distante e abstrato, estava bem ali, ao alcance das suas mãos, mas o preço para alcançá-la era muito maior do que ele imaginava. Enquanto corria, suas pernas pareciam pesadas, o ar parecia mais espesso, e cada olhar das pessoas ao redor fazia com que ele sentisse que estava sendo vigiado. Ele parou por um momento, tentando pegar fôlego, e olhou ao redor. Não conseguia mais distinguir se os rostos eram familiares ou apenas fantasmas, sombras de um mundo que ele já não reconhecia. Foi então que o ouviu. O som suave de um carro vindo em sua direção. Ele não sabia o que fazer. Era tarde demais para se esconder. O carro parou abruptamente ao seu lado, e a janela do motorista foi abaixada, revelando um rosto que ele nunca pensou que veria de novo. Era sua mãe. Marcos ficou sem palavras por um instante, o choque tomando conta dele. Sua mãe, que havia tentado proteger sua família o tempo todo, agora estava ali, diante dele, com uma expressão de preocupação profunda. Marcos, entre no carro agora, sua mãe gritou com os olhos desesperados. Eles já estão atrás de você. Eles sabem onde você está. Não podemos perder tempo. Marcos hesitou por um momento. Tudo parecia uma mentira, uma armadilha que ele não sabia se deveria cair, mas ele sabia que não havia mais escolhas. Ele precisava de respostas, e aquela era a única chance que ele tinha. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, e a mãe o olhou por um momento antes de começar a dirigir. A viagem foi silenciosa. A cada quilômetro percorrido, Marcos sentia que as sombras se aproximavam ainda mais, como se o tempo estivesse se esgotando. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E a cada palavra que sua mãe dizia, ele se dava conta de que ela também tinha seus próprios segredos, coisas que ela nunca havia contado. Eu não queria que você soubesse disso, Marcos. Mas agora não há mais como esconder. A voz de sua mãe estava tensa, e seus olhos estavam fixos na estrada à frente. Marcos estava em choque, tentando digerir tudo o que estava acontecendo. Você sabia? Você sabia de tudo? Por que não me contou? Ela olhou para ele com um olhar cansado, como se o peso de uma vida inteira estivesse sobre seus ombros. Eu tentei te proteger, filho, mas eles não são pessoas comuns. Eles têm o poder de controlar tudo. E quando seu pai se envolveu com eles, a vida de vocês, nossa vida, mudou para sempre. Marcos engoliu em seco, sentindo o nó se formar em sua garganta. Ele não conseguia mais discernir a verdade. O que era real e o que era mentira? Sua mãe estava envolvida com tudo isso, e ele nem sequer sabia até aquele momento. Então, o que eu faço agora? Ele perguntou, sua voz falhando. Como posso sair disso? Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para a estrada à frente, como se estivesse esperando encontrar uma resposta nas sombras da noite. Finalmente ela falou. Não há mais saída, Marcos. Você já está dentro. E agora, o que resta é lutar. Aquelas palavras caíram como uma sentença de morte. Lutar contra quem? Contra o quê? Marcos não sabia, mas sentia o peso de cada palavra, e a dor de perceber que ele não tinha mais controle sobre sua própria vida. O carro virou em uma rua escura, e sua mãe estacionou em frente a um prédio antigo, escondido entre outros prédios deteriorados. Ela olhou para ele uma última vez antes de sair do carro. Eu vou te levar até um lugar seguro, mas você precisa entender. Se você quiser saber a verdade, vai ter que estar disposto a perder tudo. Marcos ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele sabia que estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde a verdade não vinha sem sacrifícios. Mas ele não podia mais voltar atrás. Ele olhou para sua mãe, que já estava indo em direção à porta do prédio.
Antes de sair, ele deu um último olhar para o carro parado na esquina, como se sentisse que algo estava à espreita, esperando o momento certo para atacar. Marcos, venha logo! Sua mãe gritou, interrompendo seus pensamentos. Ele engoliu a ansiedade e, com passos firmes, seguiu até ela. Agora, ele sabia que não importava o que acontecesse. Sua vida nunca mais seria a mesma.